Olá, bom dia. Hoje vou tentar explicar de forma clara a BCAA 7. Quem não está abrangido pelo disposto na norma? E quais as formas de a cumprir? Acompanhe-me então nesta apresentação. Uma primeira forma de não estarmos abrangidos pelo disposto na norma é quando a superfície de terra arável da nossa exploração tem uma área inferior ou igual a 10 hectares. Uma segunda forma de não estarmos abrangidos pelo disposto na norma rotação de culturas é quando mais de 75% das terras aráveis da nossa exploração são utilizadas para a produção de erva ou de outras forrageiras herbáceas. Culturas de leguminosas. Terras em pousio. Ou em alternativa, uma combinação das ocupações culturais anteriores, prefazendo mais de 75% das terras aráveis da nossa exploração. Uma terceira forma que nos isenta do cumprimento da BCAA 7 é quando mais de 75% da superfície agrícola elegível da nossa exploração sejam prados e pastagens permanentes, sem predominância de vegetação arbustiva, erva ou outras forrageiras herbáceas. Ou culturas sob água, designadamente a cultura do arroz. Ou ainda quando mais de 75% da superfície agrícola elegível da nossa exploração seja objeto de uma combinação das ocupações culturais anteriores. Por fim, devemos considerar que todas as superfícies de terra arável certificadas em modo de produção biológico, conforme o Regulamento 2018-848, não estão abrangidas pelo disposto na norma rotação de culturas. Se chegamos a este momento e verificamos que não estamos isentos do cumprimento desta norma, bem, então vamos prosseguir e tentaremos perceber como devemos cumprir o que é proposto pela BCAA 7. Mas antes de avançarmos e como estamos a falar de uma norma que visa promover a rotação de culturas, convém desde já esclarecer o que se entende como cultura diferente, para sabermos como fazer essa alternância de culturas. Em primeiro entende-se como cultura diferente a cultura de qualquer tipo de género definido na classificação botânica de culturas, exceto nas famílias das brássicas, solanáceas e cucurbitáceas. Em segundo, a cultura de inverno e a de primavera mesmo que pertençam ao mesmo género, no que se refere aos cereais e às culturas hortícolas. Em terceiro, terras em pousio. Em quarto, erva ou outras forrageiras herbáceas. É também de salientar que para efeitos de cultura secundária, as terras em pousio e os prados temporários espontâneos não são considerados cultura diferente. Vamos então verificar os métodos para o cumprimento da BCAA 7. Existem 3 formas de cumprir a norma de rotação de culturas. Através da alternância da cultura principal. Cumprindo a rotação com culturas secundárias. Ou cumprindo através de uma rotação em regime de sequeiro. Estes 3 métodos devem ser aplicados em pelo menos 75% da terra arável da nossa exploração. Com exceção das subparcelas de prados temporários, semeados ou espontâneos, e as subparcelas de pousio. O primeiro método é então a rotação entre culturas principais e representa a obrigação de alternar a cultura principal na mesma subparcela, entre anos civis consecutivos. Com este método cumprimos a BCAA 7, passemos agora ao próximo. Este segundo método é uma forma de cumprir a BCAA 7 através da alternância de uma cultura secundária com a cultura principal. Caso a cultura principal seja de primavera-verão, as culturas secundárias devem ficar na subparcela entre 15 de novembro do ano anterior e 31 de maio do ano do pedido único, durante um período mínimo de 3 meses. Ambas as culturas, principal e secundária, devem ser declaradas no nosso pedido único. Um terceiro método será a possibilidade de fazer uma mesma cultura em 2 anos consecutivos, na nossa subparcela, desde que seja uma cultura de sequeiro. E que tenhamos estabelecido um ciclo de rotação igual, ou superior a 3 anos na nossa exploração. Por fim, vamos falar de uma quarta e última forma de cumprir a norma, a diversificação de culturas. A qual não poderá ser conjugada com as opções anteriores. A diversificação de culturas apresenta-nos 2 hipóteses. A primeira é quando a nossa exploração tem uma superfície de terra arável entre os 10 e os 30 hectares, e nesse caso, devem existir pelo menos 2 culturas diferentes, devendo a cultura principal cobrir no máximo 75% do total das terras aráveis da nossa exploração. A segunda é quando a nossa exploração tem mais de 30 hectares, e nesse caso, devemos então ter pelo menos 3 culturas diferentes, devendo a cultura principal cobrir no máximo 75% dessas terras aráveis, e as 2 culturas principais cobrir, em conjunto, no máximo 95% do total de terras aráveis da exploração. Muito bem. Ora, chegados aqui, espero ter ajudado a esclarecer melhor sobre quem está isento da BCAA 7 e quais as opções para o cumprimento da norma.
Muito obrigado pela atenção, lembrando que esta apresentação não dispensa uma leitura atenta da legislação em vigor.